Paz do Senhor a todos. Boa tarde a todos que estão chegando. Sou o irmão Leones. Estou aqui para trazendo um pouco, do nosso tema de hoje, fé e medo. Quero agradecer a todos que estão chegando, estão se fazendo presente. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? A cena toda Bom, há outras histórias sobre como vencer o medo e substituí-lo pela fé. Ela ocorreu num tempestuoso mar da Galileia, que tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Às vezes, ventos fortes sopram, provocando rapidamente uma corrente de fúria impetuosa nele. Os discípulos que atravessavam em uma noite estrelada, desfrutando as águas calmas, de repente se depararam com nuvens negras cobrindo o céu. O vento agitou as águas. O vento agitou as águas e se chocavam contra o barco. No livro de Mateus, capítulo 14, e versículo 24, 25, 26 até o 27, o que a gente vai estar falando hoje. O barco ele já se encontrava longe, a muitos estádios de terra, que isso quer dizer alguns quilômetros já longe da terra, já ali no mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e entre 3 e 6 horas da manhã, que era no horário da quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. A quarta vigília da noite, ela fica nesse horário, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Aí eles haviam entrado no barco, tiveram esse início da noite, Aí era para terminar a travessia em 2 ou 3 horas de viagem, mas lutaram contra o vento, contra as ondas, por 8 longas horas. Sentiam-se fatigados, cansados, exaustos, mas era como se não conseguissem mais lutar. Sua força havia se esgotado. Há momentos na vida em que a batalha é ferrenha. A tempestade, ela nos assola ao redor. A tempestade às vezes faz com que a gente se sinta exaustos com o conflito, que imaginamos ser incapazes de continuar o combate. É nesse momento que chega uma boa notícia. O que Jesus estava fazendo enquanto isso? Enquanto os discípulos se encontravam ali no mar? Eles estavam durante aquela luta tão acirrada. Estava orando pelos discípulos. Pedia ao Pai que lhes aumentassem a fé, que os fortalecesse para enfrentar a tempestade e lhes concedesse coragem para prosseguir. Jesus sabia algo que os discípulos desconheciam, que a cruz estava se aproximando e a tempestade que atravessava na vida deles, que eles enfrentavam naquele momento, todos os dias é o que cada um de nós passamos. É uma tempestade que vem na nossa vida. Jesus está nos preparando para crises maiores que assolarão nosso mundo no futuro. Apenas basta você ter fé. Continuando. Os discípulos viam a tempestade. Jesus via os discípulos. Os olhos deles estavam fixos nas ondas e os de Jesus estavam fixos nos discípulos. Para os discípulos, tudo parecia descontrolado, mas Jesus continuava no controle. Em meio à tempestade da vida, seus olhos estão sobre nós. Quando trovões ribombam e as ondas crescem, Ele continua a ser poderoso para salvar nas trevas. Ele é a luz de nossa vida. Vou ler aqui o versículo
do capítulo 14, do 24 e o 25. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o barco, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Verso 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Nos versos 25 e 26, as Escrituras dizem: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram: ará, que a palavra grega ela quer dizer medo. Traduzido no verso 26, é extremamente forte. Uma tradução mais adequada poderia ser aterrorizados, e esse é o problema. Porque os discípulos temiam o que não conheciam, viram o que imaginavam ser um fantasma. A crença em espíritos maus era comum na Palestina do primeiro século, no tempos antigos. A ideia da existência de fantasmas, espíritos e guardiões era disseminada. Aqueles discípulos haviam passado anos com Jesus, mas em um momento de tempestade, seus temores tomaram conta e obscureceram os processos de pensamento racional. Os desconhecidos, por vez, despertam medo. Como? E o problema é que algumas ocasiões são os nossos piores medos que se tornam realidade. Há quem diga: não se preocupe, vai dar tudo certo. Isso é o que geralmente todos nós dizemos para todos. Mas você e eu sabemos que nem sempre as coisas acontecem de maneira que cada um de nós desejamos. Por isso, muitos entram no jogo do e se. Algumas perguntas que eu vou citar agora são o que você coloca no seu psicológico. Em nome de Deus, em nome de Jesus. E se eu tiver câncer? Como vou reagir se o médico disser que preciso começar o tratamento imediatamente? Meu marido não voltou para jantar conosco às 17 horas, como de costume. Já são 19 e ele ainda não ligou. E se ele tiver sofrido um acidente? Outra. A empresa em que trabalho está fazendo um corte drástico de pessoas. E se eu perder o emprego e não conseguir pagar as contas? As perguntas do tipo e se precisam abrir o caminho para a voz de Cristo, que proclama em meio ao mar enfurecido da vida, que ele diz no verso 27 de Mateus 14: porém Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Porque quando você tem bom ânimo e deixa Deus tomar de conta dessa tempestade da vida que o inimigo ele coloca no seu caminho, Deus ele não permite, que o inimigo faça nada de ruim com você. Porque quando ele diz não temas, não tenhas medo, sou eu, tende bom ânimo. Jesus ele está colocando no seu coração nessa palavra a questão da fé, para você não ter medo quando o inimigo ele colocar uma tempestade enfurecida na sua vida. Porque Jesus é a resposta para os medos esmagadores que consomem nossa energia, roubam nossa alegria e arruinam nossa saúde.
O medo precisa dar lugar para a fé à medida que ajustamos nosso foco. O medo é uma emoção. Nem sempre conseguimos controlar nossas emoções. Elas vêm e vão. Com frequência, nos inundam de modo inesperado. A fé é uma atitude que significa confiar em Deus como um amigo que nos ama e jamais nunca nos causará mal. Porque quando você coloca Deus à frente de tudo na sua vida, o inimigo ele pode tentar o que ele quiser. Ele vai investir de todas as formas para destruir o teu lar. O inimigo, de todas as formas, ele vai usar uma pessoa no teu trabalho para te desfalecer. Mas quando você tem Cristo no seu coração, na sua vida, à frente de tudo, o inimigo nada consegue. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar os teus sonhos, roubar as tuas esperanças e destruir a tua felicidade. Mas Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Deus, ele deu o seu único Filho unigênito para que todos nós não pereçam, mas tenham vida e vida com abundância. Porque quando nós cremos, Deus está acima de tudo. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor Jesus Cristo ele está nesse exato momento tomando de conta da tua vida, tomando de conta da tua família, tomando de conta do teu emprego. Não te preocupas, porque Cristo ele está tomando de conta de tudo. Apenas basta você crer, confiar e orar, porque a palavra também fala que ele não vem para buscar o justo, mas sim os ímpios ao arrependimento. Porque Deus, ele não odeia o ímpio, ele ama o ímpio, ele ama o pecador, só que ele se aborrece com os seus feitos. Então, filho, te apresento nesta tarde esta simples vídeo de tema fé e medo, que é da programação Vitória contra o Medo, a preocupação e a perseverança. Então, deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus tomar de conta da tua família. Apenas ore, confie e tenha fé, que o medo, ele nada vai conseguir, porque o medo é só apenas o inimigo colocando isso no teu coração e isso no teu psicológico, para fazer com que você se preocupe, para fazer com que você tenha tristeza. Então não deixa que o inimigo use uma pessoa para tentar te derrubar. Amém? Vou fazer uma oração. Vou apresentar a vida da Silane, está pedindo oração. E quero apresentar a vida de todos que nesse exato momento estão assistindo esse vídeo. Você que se encontra em casa, quero te agradecer também por você ter tirado poucos minutos do seu tempo para estar se fazendo presente aqui nesta live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus tome de conta da vida de cada um de vocês. Porque quando você crê em Gênesis, quando você crê que Deus ele é verdadeiro, em Gênesis capítulo 28, versículo 15, que Deus diz assim para ti neste exato momento, nesta tarde: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Amém. Essa palavra está no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Mas que onde você estiver nesse exato momento, não sei se você está em casa, num trabalho ou num trânsito, feche seus olhos, medite com Deus, deixe Deus tocar na sua vida nesse exato momento, nesta oração,
em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, todo-poderoso sobre todas as coisas. Pai, nesta tarde, Senhor, eu quero te apresentar, Pai, todas as vidas, Senhor, que estão se fazendo presente, Pai, ouvindo a Tua palavra, Deus. Quero te apresentar, Deus, todas as famílias do mundo inteiro, Pai. Estrutura, abençoa, livra, cuida de cada uma delas, em nome de Jesus. Acampa um anjo poderoso, Pai, ao redor da vida daquela pessoa, Pai, que neste exato momento o Senhor está em oração, Pai, conversando contigo, Deus, te apresentando, Pai, a sua família, Senhor. Em nome de Jesus, acampa um anjo poderoso, Pai, dando saúde, paz, alegria e bênção, Deus, na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Deus, quero te apresentar também, Pai, a vida da Silane, Senhor, que se encontra atribulada, Pai. O inimigo, Deus, está tentando tomar de conta da vida da tua filha, Pai. Abençoa a vida dela, Pai. Acampa um anjo poderoso, Pai, desfazendo nesse exato momento desta tarde, Deus, todo o trabalho do inimigo, Pai, contra a vida desta moça, Pai. Estrutura, Pai, fortifica a vida dela, Pai, e de sua família, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Quero te apresentar também, Deus, as famílias, Pai, que tem filhos, irmãos e pais, Senhor, dentro daqueles hospitais e dos sistemas penitenciários, Deus. Abençoa, Pai, conforta o coração de cada uma delas. Abençoa, Senhor, dá sabedoria, dá ânimo, dá alegria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, acampa um anjo poderoso, Pai, derramando, Pai, o teu sangue carmesim, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. Abençoa, Pai, a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Cuida de cada uma delas, Pai. Da saúde, da paz, da alegria, Senhor. Aquelas famílias, Pai, que se encontram, Senhor, sob o trabalho do inimigo, Pai. Desfaz, Deus. Cuida de todas essas famílias, Pai. Demonstra para eles, Senhor, que crendo em Ti, Pai, tudo mais o Senhor fará, Deus. Não importa, Senhor, essa dificuldade, Pai, que eles estão passando, Senhor, neste exato momento. Porque Tu és o Deus de Israel, Senhor. Pai de Abraão, Deus. Isaac e de Jacó. Cuida de cada uma delas, Pai. Quebranta, Deus, todo o trabalho do inimigo, Senhor, contra a vida dessas pessoas, Pai. Dessas famílias, Senhor, que o inimigo está tentando destruir, Pai. Todos os lares, todos os casamentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, repreende, derruba por terra todo o trabalho do inimigo, todo o olhar maligno, toda língua que fala soberbamente, Senhor. Oh, soberano Deus, te apresento, Pai, a minha família, Deus, também nesta tarde, Pai. Minha mãe, meus irmãos, Senhor. Minha sobrinha, meus filhos, meus tios, tias, primos, primas, Pai, sem acepção de pessoas. Em nome de Jesus, te apresento também a minha esposa, Pai, e a sua família, Deus. Em nome de Jesus. Acampa um anjo poderoso, Pai, na porta da casa de cada uma delas, Pai. Dando saúde, paz, proteção, sabedoria, inteligência, Pai, de como discernir, Senhor, essa dificuldade, Deus. De como, Pai, vencer, Senhor, essas preocupações, Deus. Acende, Deus, a chama da fé, Pai, no coração de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Te apresento também, Pai, o Ministério às Nações, Senhor, do Retiro. Continua nos abençoando, Pai, que nos prosperaremos cada vez mais, Senhor. Apresenta também o culto de jovens que aconteceu, Senhor, no dia 5, Deus. Abençoa, Pai, que os próximos eventos venham cada vez mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Desde já eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Tem de bom ânimo, filho. Deixa Deus cuidar da tua vida e da tua família. Porque quando você coloca Deus à frente de tudo, a tua vitória vem. A tua vitória vem. E basta só você crer que o mais Deus ele fará na sua vida. Desde já agradeço a todos que estão se fazendo presente nesta live. Tenham uma boa tarde. Que o Senhor Jesus Cristo se faça presente na vida de cada um de vocês, no seu caminhar, no seu andar, no seu falar. Em nome de Jesus. Não te preocupe, porque Deus ele tem um propósito na tua vida e na tua família. Amém.